impossível não fazer caras e bocas de agonia enquanto você assiste A Substância. Cara, esse filme aqui é simplesmente um dos filmes mais bizarros e perturbadores que eu já vi na minha vida. Sabe aquele filme que você assiste e você fica assim, com aquela vibe negativa, aquela coisa meio pesada assim? Esse aqui é o filme mais louco de 2024. E ele vai além do gênero do terror. Vai além, muito além. Então pega qualquer filme de terror que você está acostumado a assistir, como A Bruxa, Midsommar, que é horrível, ou Hereditário também. Esquece tudo que você já viu. Se você acha esses filmes perturbadores, é porque você precisa assistir A Substância. Cada detalhe desse filme aqui, cada minuto em que o filme vai passando, é uma cena perturbadora diferente. E é sobre isso que eu vou falar hoje nesse vídeo aqui. Eu quero falar sobre o que pode ser o maior e melhor filme de terror de 2024. Então, já se inscreve nesse canal e vamos para a porra do vídeo. Caralho, porra! Eu não sei que vontade é essa que você tem de fazer merda, eu não vou entender isso. Cara, esse filme aqui, eu não dava nada por ele, porque eu tenho uma certa antipatia quando eu vejo muitos influencers, muitos criadores de conteúdo, seja no YouTube, seja no TikTok, no Instagram, falando muito, enaltecendo muito um filme, falando, nossa, esse aqui é o melhor filme do ano. Eu simplesmente já fico um pouco com o pé atrás, porque eu acho que a galera exagera muito, tanto pro mal quanto pro bem. Quando o filme ele é muito horroroso, e tá todo mundo dizendo, esse filme aqui é muito horroroso. Aí eu vou lá, assisto o filme, tem a probabilidade de eu não achar tão ruim assim. O contrário também é válido. Às vezes muita gente está falando bem de um filme e eu só acho ele ok. Só que A Substância consegue sim ser um filme tão bom quanto estão dizendo, porque ele é um filme muito bizarro. E é justamente aí que tá a beleza desse filme, cara. Porque é um filme incômodo, é um filme perturbador, mas ao mesmo tempo ele tem uma crítica social foda. Foda, velho. Que é visceral, assim. Não é aquele tipo de filme que a crítica ela tá embutida, ela tá implícita. Não. A crítica tá escancarada aqui. Claro, você precisa prestar atenção no filme. Esse filme aqui não é feito pra geração TikTok, onde você espera que a cada minuto tenha uma cena de ação, a cada minuto tenha uma explicação. Não é um filme que mastiga as coisas pra você, mas ao mesmo tempo ele não é um filme complexo, como vários filmes que a gente vê por aí, que você precisa buscar material de origem ou material extra pra você entender o que tá acontecendo ali. Esse filme aqui, ele é um filme muito inteligente e ao mesmo tempo um filme que ele joga as coisas pra você de uma forma não muito literal, mas ao mesmo tempo dá pra você entender. Se você prestar atenção, você vai entender a crítica que ele faz aqui. Claro, eu vou dizer basicamente qual é que é a crítica social que esse filme faz na minha parte com spoilers. Então, esse vídeo aqui, já saiba, ele tem spoiler. O filme é dirigido pela Coralie Sparger, acho que é assim que se fala o nome dela, e ela já dirigiu um filme chamado Vengeance, de 2017, que é muito bom. Pra mim, um dos melhores thrillers dos últimos anos. Eu adoro suspense e esse filme é muito bom. Então, quando eu soube que esse filme aqui, A Substância, é dirigido por essa mulher, eu pensei, então agora tá explicado por que esse filme é tão bom. Porque ela dirigiu aquele filme. Claro que isso não necessariamente significa que ela vai sempre fazer filmes bons, mas, cara, a pegada autoral dela de escrever suspense, de escrever thriller, tá presente aqui. E além disso, ela escreve o roteiro. Então a gente tem uma liberdade criativa maior aqui, onde ela é permitida a colocar a sua linguagem fílmica. E, mano, esse filme aqui é simplesmente maravilhoso. Você fica encantado com a estranheza e a bizarrice que é esse filme. E parece paradoxal você ficar encantado com uma coisa bizarra, mas é que esse filme aqui, cara, ele
ele te desperta um misto de sensações, um misto de emoções, que só você assistindo para você entender do que eu estou falando. Claro, isso passa pela qualidade técnica do filme, as atuações, a direção, o roteiro, a montagem, a maquiagem, que eu vou chegar lá. A maquiagem é maravilhosa, é sensacional. Simplesmente eu adoro a maquiagem desse filme, mas, cara, pra mim já é um dos melhores filmes de 2024. Com certeza ele vai pra lista de melhores filmes do ano, lá no final do ano. Mas vamos continuar aqui a história desse filme, porque, cara, tu precisa ver. Tu precisa ver esse filme. Vamos continuar aqui na história, mas antes, deixa o like nessa porra de vídeo. A meta de like aqui nesse vídeo de hoje é de 1000 likes. Vamos colocar uma meta aí de 1000 likes, então já ajuda aqui. Deixa um like aqui, vai lá. Agora que Elizabeth não tem mais o emprego que ela tinha, a fama e o status que ela tinha há muitos anos, agora que ela começa a perceber que ela está chegando ao ostracismo, ela recebe uma proposta meio indesejada, que é uma injeção chamada a substância, que o objetivo é basicamente fazer com que você volte à juventude. Então, à medida em que a pessoa for colocando a injeção, ela vai trocar de corpo, entre aspas, porque na verdade ela não troca de corpo, ela só se torna uma versão mais nova de si mesma, né? E é um dos grandes jargões aqui do filme, que é tornar-se a melhor versão de si mesma. E aí, ela aceita essa proposta indecente e resolve comprar essas... E aí, ela resolve aceitar essa proposta indecente e compra as injeções. No entanto, existe uma regra. A cada 7 dias, ela precisa tomar a injeção novamente e mudar para o corpo em que ela estava anteriormente. Então, vai ter essa troca de 7 em 7 dias. As implicações contrárias a isso, né? Claro, as implicações... Porém, existem algumas implicações caso ela não queira voltar para o corpo dela normal, que é simplesmente tudo aquilo que for afetado em seu corpo pelos efeitos colaterais da seringa, né, do medicamento, vão fazer com que ela não perca mais, não, em 3, 2, 1, vai. Porém, existem efeitos em 3, 2, 1, vai. Mas em contrapartida disso, se ela não mudar de corpo durante 7 dias, os efeitos colaterais do medicamento após isso e durante o tempo em que ela passa no outro corpo não serão mais revertidos. Então, se ela sofrer algum dano, se ela sofrer algum efeito colateral durante os 7 dias, aquilo não vai mais poder ser revertido. E ela pode, inclusive, até mesmo morrer. E, cara, guarda esse conceito. Esse conceito é muito foda. E é justamente nesse conceito que está a grande bizarrice desse filme. É ele que justifica tudo que há de mais bizarro nesse filme aqui. Então, agora disposta a rejuvenescer para poder voltar para o seu status e agora sim ser reconhecida novamente pela indústria, ela começa a injetar a substância e rapidamente ela se torna agora a Margaret Qualley, que é a atriz que interpreta a Sue nesse filme aqui. Então agora a Elizabeth se torna a Sue, uma garota jovem, bonita, sexy e que rapidamente encanta os olhos de Harvey, que adota ela como a mais nova sexy symbol dos Estados Unidos e do planeta. Ele quer transformar ela na maior sexy symbol do planeta, ele fica completamente louco por ela e começa a ver nela a galinha dos ovos de ouro. Quanto de dinheiro que ele não vai ganhar com ela. Sim, o filme ele tem muita putaria, tem muita nudez, tem cenas muito apelativas, mas tem um contexto para isso. Afinal, ela tem isso como profissão, né? Só que as coisas vão ficando cada vez mais conturbadas à medida em que ela vai tomando a substância. Aparentemente, no início, é tranquilo. Pô, tô aqui, tomei a substância, fiquei mais bonita, tranquilo. Mas eu tenho que lembrar que daqui a 7 dias eu vou ter que tomar a substância de novo para voltar para o meu corpo antigo. Ou seja, depois de 7 dias, ela vira Demi Moore de novo. Basicamente, esse é o conceito da substância. Durante 7 dias, ela é a Margaret Qualley,
e depois de 7 dias de novo, ela vira Demi Moore e assim vice-versa vai se alternando. Só que ela vai se acostumando tanto com aquilo, ela vai se apaixonando por ela mesma enquanto jovem, que ela decide chegar um momento em que ela não quer mais voltar a ser velha, porque ela não aceita ser velha, ela não aceita que o tempo para ela passou. E as consequências disso, obviamente, são catastróficas demais. Ela começa então, eu vou deixar essa parte pra parte com spoilers, mas tem uma cena que, mano, é visceral, assim. As consequências dela não parar, né, dela não parar em 7 dias, são absurdas. E talvez, na caracterização dessa personagem, nesse momento em que ela simplesmente decide chutar o pau e dizer, não, eu não vou mais tomar a injeção, porque eu não quero mais voltar a ser velho, eu quero continuar nesse corpo aqui. Cara, as consequências disso, na parte com spoilers eu vou falar, porque tudo que você puder não saber sobre esse filme, é melhor, vai por mim, cara, vai assistir esse filme só com isso aqui que eu tô falando pra você. Eu tô te explicando pra você poder entender o quão bom esse filme é, só por esse conceito de voltar no tempo e se tornar mais jovem, né, essa coisa da fonte da juventude, essa injeção é como se fosse a fonte da juventude, só esse conceito já é maravilhoso. Mas a bizarrice, o terror que tem nesse filme, meu amigo, isso aqui não é um filme de terror tradicional, mas os elementos do terror estão aqui. E eu digo pra você, cara, é melhor do que qualquer outro filme de terror que você viu nos últimos anos. Se você acha que A Bruxa, Hereditário, Midsommar, O Farol, Invocação do Mal são filmes de terror que são bons, você não assistiu A Substância ainda, cara. Vá assistir A Substância. Pra mim é uma nota 10. Sim, nota 10. Pra mim o melhor filme de 2024 até agora. Não é como se a gente tivesse outros grandes filmes aqui em 2024, mas, cara, maravilhoso, vale super a pena, recomendo você assistir no cinema, simplesmente perfeito. E o final, cara, o final desse filme aqui, eu posso dizer que ele lembra um certo filme dos anos 70, que é muito famoso dentro do gênero do horror, só que eu acho que se eu falar que lembra esse filme, vai ficar muito na cara o final, e eu não quero dar spoilers. Mas assim, o final pra mim, o final de um filme, ele é a cereja do bolo, ele é o que coroa se um filme realmente ele é bom ou não. Porque o filme ele pode começar bem, mas o desenrolar dele ser ruim e o final ser bom. Mas tem filme que ele é bom do começo ao fim. E esse é o caso de A Substância. Eu senti um pouco no começo, que ele é um pouquinho lento, ele demora um pouco para acontecer. Eu acho que as 2 horas e 14 minutos do filme poderiam ser menores. Eu acho que se fosse 1 hora e 45 minutos, eu acho que seria bem melhor. Mas é um filme que ele não se perde em nada. É um filme que a construção do suspense ela é muito bem feita. A forma como você conhece a Elizabeth e como ela termina o filme, cara, é uma das coisas mais bem construídas que eu vi nos últimos anos no cinema. E falar disso em um filme de terror, pra mim é surpreendente. Porque filme de terror, pra mim, é aquele filme que te dá medo. É aquele filme que você pula da cadeira ou de medo ou de desconforto. Esse aqui é o filme que te causa desconforto. Tem horas que você fica assim... nossa, cara... Sabe? Se você não gosta de ficar assim vendo o filme, não assista. Mas, cara, vale a pena. Vale a pena você dar uma conferida nesse filme aqui. Mas agora, voltando pra história... Assim que ela começa a perceber os efeitos colaterais de não parar de usar a substância, no caso, ela tem que ficar trocando de 7 em 7 dias. Chega um momento em que ela fala para o cientista assim, cara, eu quero parar, eu quero continuar no meu corpo aqui. E aí ele falou, se você quer parar, pare agora, mas saiba, se você desistir de parar agora, não tem mais volta. Você vai ter que continuar tomando errei aqui. Você vai ter que continuar tomando... Você vai ter que continuar tomando a injeção, a substância, até o fim. Aí, claro, ela meio que dá uma titubeada e pensa, pô, eu quero parar aqui porque isso aqui tá meio feio, mas o povo tá me amando novamente, então eu acho que eu vou continuar. Então ela decide continuar. Pior decisão da vida dela. Então ela decidiu continuar com a injeção. E o filme faz essa sequência ali. De 7 em 7 dias, as duas trocam de corpo. O mundo agora
ama a Sue, mas já esqueceu completamente da Elizabeth. Então, quando a Elizabeth é a Sue, ela se ama. Mas quando ela é a Elizabeth, ela se odeia completamente. Então, o filme ele começa a discorrer sobre isso, sobre o quanto que a Elizabeth se odeia simplesmente porque ela envelheceu. Então, o filme ele pega e fala um pouco sobre a questão do etarismo e sobre como que a indústria ela coloca para as pessoas padrões de beleza inalcançáveis, né? Então o filme faz uma certa crítica a isso. Mas seguindo aqui no filme, as coisas começam a ficar cada vez mais loucas, cada vez mais bizarras, ela perde completamente o controle, mas chega um momento então que ela decide, não, agora eu vou voltar pro meu corpo e nunca mais vou ser a Sue. Só que agora já não dava mais e aí ela vai ter que lutar para ser ela mesma novamente. E aí o filme ele começa a ir para território de spoiler, se eu for falar o que vai acontecer daqui para frente. Então, se você não quer receber nenhum spoiler desse filme aqui, pula para essa minutagem que eu vou deixar aqui, que você vai poder acompanhar a parte com spoiler. Mas se você não quiser realmente, se você não tiver problema nenhum com spoiler, pode assistir por sua conta e risco. Mas se você não quiser, pula para essa minutagem, que aí você vai estar seguro, não vai ter spoiler nenhum. Beleza? Avisei. Recado tá dado. Beleza. Em 3, 2, 1, vai. Então isso daí já foi. Cara, eu preciso falar que essa foi uma das experiências mais bizarras e ao mesmo tempo mais assustadoras que eu já vi nos últimos anos no cinema. Esse filme daqui, ele só não me deixou mais calvo do que eu já sou, porque, claro, eu fiquei assim, contorcendo na cadeira o tempo inteiro enquanto eu vi esse filme. Eu pensei, mano, na hora que eu pensava que o filme era ruim, que ele ia pra um lado que eu achei que ele fosse ser extremamente óbvio, e não foi. A diretora, ela é muito competente em criar situações de tensão que parecem que vão para um caminho, mas depois ele vai para outro completamente diferente. No primeiro ato do filme, ali por volta dos primeiros 50 minutos, eu fiquei um pouco entediado. Achei o filme um pouco lento, aquela construção da personagem da Demi Moore, eu achei um pouquinho chato, né? Eu queria ver mais a personagem da Margaret Qualley, porque era uma personagem mais interessante de acompanhar, porque ela estava começando, né, nesse mundo do show business e tal, e é bem interessante, a atuação dela é maravilhosa. Eu pensei que nesse momento eu estava assistindo até mesmo o Ex Machina, sabe? Ela parecia um robô. Então eu tinha a impressão de que, na verdade, quando a Elizabeth se torna a Sue é uma espécie de androide, uma espécie de robô que está sendo utilizada pela Elizabeth. Eu pensei que o filme ia para esse caminho, mais da ficção científica, uma coisa meio inteligência artificial, sabe? Aquele filme do Spielberg com Haley Joel Osment. Eu achei que o filme ia seguir esse caminho, mas ele pega na contramão e vai para um caminho completamente diferente, onde, na verdade, a Sue, ela é a própria Elizabeth, mas ao mesmo tempo elas não são elas mesmas, é como se fossem pessoas diferentes. Entretanto, fica evidenciado pela proposta do filme que é como se a Sue ela não existisse. Só que na verdade ela existe, né? O mundo conheceu a Sue, né? Então de certa forma elas trocaram de corpo. E durante esses 7 dias em que as duas se trocam de corpo, tem uma passagem interessante, que aqui talvez seja um dos pontos mais negativos do filme para mim, que é que ele começa a ficar escuro, né? Fica ali com fica escuro, você não vê nada. Porque nesse momento que fica escuro, é um momento onde elas trocam de corpo. Então, quem assume fica aqui, e quem tá dentro, é como se ela estivesse dentro do corpo dela, ela fica num breu ali, né? A Sue, enquanto a Elizabeth tá assumindo a situação, né? Tá assumindo o corpo, ela fica completamente apagada ali. E vice-versa, a mesma coisa para Elizabeth. Então tem esse contraste que eu acho interessante. É como se uma delas não existisse, mas ao mesmo tempo elas existem, né? Então tem uma situação meio complexa ali, mas ao mesmo tempo você entende que é como se fosse uma metáfora para a situação de, olha,
eu deixei essa pessoa tomar minha identidade e agora eu não sou mais eu. Então, se eu não sou mais eu sou vazia, sabe? Eu sou uma pessoa vazia. Eu achei interessante esse conceito, embora não seja tão complexo assim, porque ele não foi uma coisa implícita, foi jogado. Esse filme aqui, ele não é daqueles filmes tipo Donnie Darko, que você tem que buscar material extra para entender. Não. A proposta dele, a crítica que o filme faz, está escancarada aqui. E qual que é a crítica desse filme? A crítica é simplesmente a cultura do padrão de beleza que a indústria cinematográfica, a indústria musical, nesse caso aqui a indústria televisiva, coloca para seus artistas. Ou seja, o artista, para ele ser bem quisto, ele precisa ser bonito, ele precisa ser jovem, ele precisa chamar a atenção, ele precisa gerar visualização, engajamento, dinheiro. Então, basicamente, a proposta é criticar isso. E isso está muito bem claro no fato de que Elizabeth odeia a si mesma. Ela perdeu tudo que ela tinha, todo o status que ela tinha, e agora, para voltar aos tempos áureos, ela comete essa loucura de usar essa droga que faz com que ela seja mais jovem. E claro, a situação vai se escalonando de uma forma que ela começa a se olhar no espelho e se odiar completamente. Ela vai se odiando muito. Tanto que um dos momentos mais emblemáticos do filme é quando ela cansou de disputar esse espaço com a Zoe. Agora ela sente uma certa inveja da Zoe porque o povo ama a Zoe, mas dentro da Elizabeth, ela quer que o povo ame a ela. O povo não ama a Elizabeth, o povo ama a Zoe. Entende o que eu quero dizer? Então ela usa essa droga para fazer com que o povo a ame, mas o povo não tá amando a Elizabeth, o povo já esqueceu ela. Então ela vai, comete essa loucura com o objetivo de continuar sendo amada, de ser paparicada, de ser idolatrada pelas pessoas. Só que ela cansa disso, então ela resolve lutar pelo seu espaço ali, lutar pelo seu corpo de volta. E no momento em que ela vai finalmente ocupar novamente o seu local, né, o seu corpo, e agora finalmente ela vai desistir da injeção, não vai mais querer tomar, ela se arrepende no último momento e diz assim: eu preciso que você seja a melhor versão de mim. Eu preciso que você, Zoe, vá lá e mostre para o mundo quem nós somos. Aquele momento, para mim, foi extremamente emblemático, porque é uma crítica, de fato, ao quanto que uma pessoa ela pode deixar de ser quem ela é por conta de fama ou de dinheiro. Ou seja, ela simplesmente esquece de si mesma. A Elizabeth, ela se odeia tanto a ponto de querer ser outra pessoa. E, cara, é uma crítica certeira, é uma crítica direta, na tua cara, sim, mas que não deixa de ser muito bem pontuada, muito bem feita. E a prova disso é a construção da velhice da Elizabeth. Cada vez que ela vai tomando a substância, ela vai se deteriorando cada vez mais. Primeiro é uma mão que começa a ficar completamente inchada e podre, depois pelos nas mãos que começam a aparecer, e a cereja do bolo ali, o finale, é ela parecendo uma bruxa, literalmente uma bruxa, que me lembrou muito aquele filme da Convenção das Bruxas, aquele filme antigo da Anjelica Huston. Cara, ela ficou muito parecida com a Anjelica Huston aqui. E cara, na hora que ela se olhou no espelho, ela se odiou tanto que ela falou: eu não quero ser assim, eu quero ser a Zoe. Então a partir de agora você vai ocupar, você vai ser nós duas para sempre. Só que ela se arrependeu e a Zoe, então, elas começaram a brigar uma com as outras. A Zoe deu uma porrada nela, foi um momento que eu não esperava aqui no filme. Ela deu uma porrada nela ali, jogou ela pra tudo quanto é lugar, bateu a cabeça dela na parede até ela morrer. E agora, finalmente, a Zoe assume o corpo, porque agora a Elizabeth tá morta. Sim, esse é o grande spoiler do filme. Ela morre, a Zoe assume o lugar. Só que aí tem um problema. Como ela precisa continuar aplicando a substância, ela para de usar, ela não usa mais a substância. E aí acontece o grande finale do filme. Ela vai finalmente se apresentar para o mundo. O Harvey leva os seus acionistas, os seus produtores televisivos para ver o desfile onde a Zoe vai se apresentar e vai falar sobre o seu trabalho, vai se apresentar para o mundo ali. Nesse momento, algumas coisas bizarras começam a acontecer, como a Elizabeth sai do corpo numa cena muito bizarra, muito nojenta,
E, cara, fica ali completamente deteriorada, ela começa a se deformar inteira e vira literalmente um monstro. E aí, nesse momento, todo mundo que amava a Sui agora a chama de monstro e odeia ela. E aqui entra a cena que eu falei anteriormente, na parte sem spoilers, que o final desse filme me lembra muito um filme de terror dos anos 70. E esse filme é Carrie a Estranha. Aquela cena em que ela começa a matar todo mundo, explodir todo mundo e fica um banho de sangue, é o que acontece aqui. A Sui explode todo mundo. Na verdade, ela não explode todo mundo, mas ela começa a morrer. Um cara da plateia taca uma paulada na cabeça dela e aí ela começa a arrotar sangue pra tudo quanto é lugar. Que, cara, eu fiquei enojado com essa cena, mas ao mesmo tempo a diretora ela consegue fazer esse festival de bizarrice de uma forma bonita. A textura do sangue é muito bem feita. Eu não vou pagar de sommelier de sangue aqui ou de sommelier de cor, mas, cara, ficou muito bonito. E a cara do Dennis Quaid, pra mim, é impagável no final desse filme. Ele fica com uma cara assim... Sabe, ver esse tipo de magnata se ferrar é a melhor coisa que você pode esperar em um filme como esse, porque é uma crítica, inclusive outra crítica que esse filme faz é o quanto que os empresários só querem dinheiro. Ele chega pra Sui em um determinado momento, numa outra cena extremamente bizarra, quando ela tá começando a sua transformação final, ela começa a perder os dentes, que é uma das cenas mais torturantes do filme. Ela começa a arrancar o próprio dente com a mão, e cara, aquilo me deu nos nervos, eu fiquei caralho, que eu fiquei assim, me contorcendo na cadeira, porque é pavoroso. E é uma cena onde ela precisa rir para os acionistas do Harvey. Só que ela não consegue rir porque ela tá banguela, e se ela rir, se ela abrir o sorrisão, os caras vão ver que ela tá banguela e ela não é tão bonita assim como eles vendem na imagem. Então o que que o Harvey disse pra ela? Ela sorri assim, ó. Aí ele diz: sim, é assim que você tem que rir. Uma garota como você tem que sempre estar com um sorriso aberto. E a grande crítica aqui é o seguinte: na hora que eles deixam o cenário, né, na hora que eles viram a costa e vão embora, os empresários, eles vão meio que dançando assim, né? Eles vão... Cara, ali, claramente, eles são patetas. O personagem do Dennis Quaid, ele é muito escrachado, muito exagerado, mas o tom do filme exige que ele seja assim. Porque é uma caricatura, né? É uma zoeira com esse tipo de bilionário que só se importa com o lucro, né? Com esse tipo de gente que só se importa com o lucro. E claro, antes de você dizer que eu sou comunista, né? Porque hoje em dia, se você reclamar de gente rica, você é comunista. Cara, você tem que concordar comigo que os bilionários, eles, embora eles ajudem o mundo, eles só se importam com o lucro. Então, se eles tiverem que explorar pessoas para isso, é o que eles vão fazer. É o capitalismo fazer o quê? E o filme, ele pontua isso muito bem, ele critica isso muito bem. O que eu acho que vai ter de gente dizendo que esse filme aqui tem lacração, meu amigo, eu vou te dizer, tá? Primeiro porque só tem protagonista mulher, e segundo porque ele critica o capitalismo. Cara, o capitalismo tem suas falhas e precisa ser criticado sim. E esse filme aqui, ele consegue fazer, claro que o objetivo do filme não é criticar o capitalismo em si, mas criticar essa indústria que prega um padrão de beleza que não deveria existir. E, mano, esse filme aqui vale a pena cada segundo. Cada bizarrice, você vai ficar se contorcendo na cadeira. Não é um filme que vai te dar medo, mas ele vai te deixar um mal-estar. Mas também, ao mesmo tempo, vai te fazer refletir sobre essa ideia de que para que alguém alcance o sucesso, ela tem que fazer loucuras para poder chegar até lá. E esse filme daqui, ele me lembra muito o que está acontecendo atualmente com o P. Diddy, né, lá de Hollywood, que agora recentemente resolveram descobrir, né, que ele está envolvido com um monte de loucura, um monte de festa doida e criminosa em Hollywood. Então esse filme aqui, cara, ele veio no momento certo. Ele critica exatamente isso, essa coisa da cultura, do padrão que deve ser alcançado e da ganância dos empresários, dos bilionários que visam lucro acima de tudo, e para isso eles precisam abafar um monte de escândalo para poder se manter no topo. Filmaço, pra mim, nota 10 de novo, falei isso na minha parte sem spoilers e agora na parte com spoilers 10, 10, 10. Inclusive, esse filme merece o selo foda do cinéfilo.
E é claro, se você gostou desse vídeo, se inscreve nessa porra de canal para ajudar o canal a crescer. Novamente, deixa um like, minha meta é 1000 likes para ajudar esse vídeo a engajar e o YouTube entregar até na NASA essa porra de vídeo. Então é isso, bora caralho. Se inscreve nessa porra, deixa o like. E é isso pessoal, um abraço, valeu.